Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Lídia. Quando conheci William, ele era o homem dos meus sonhos. Inteligente, charmoso, com aquele jeito seguro que me fazia acreditar que eu poderia construir um futuro ao seu lado. O amor floresceu rápido, e antes que eu percebesse, estávamos planejando nosso casamento. Na época, as longas horas no trabalho e as decisões da empresa não pareciam um obstáculo, porque eu via em William um parceiro, alguém com quem eu poderia dividir minha vida. Ele sempre foi compreensivo sobre meu trabalho, ou pelo menos era o que eu achava. Porém, havia um detalhe que eu negligenciei, talvez por pura ingenuidade ou por estar cega pela paixão: a mãe dele. Eu sabia que ela morava longe, em outra cidade, e durante os preparativos do casamento, essa distância parecia um alívio. Até então, só ouvira falar dela brevemente nas poucas conversas que tivemos sobre família. Ela é uma mulher de opinião forte. Ele dizia com um meio sorriso que, na época, achei encantador. Mas eu não poderia imaginar o impacto real que essa opinião forte teria sobre minha vida. No dia do casamento, quando finalmente a conheci, percebi que algo estava profundamente errado. Ela chegou tarde, usando um vestido preto, um claro sinal de desaprovação, embora ninguém mais parecesse notar. Quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez, senti um arrepio subir pela minha espinha. Era como se ela estivesse me julgando, pesando cada aspecto da minha aparência, meu comportamento, minha vida. E eu podia ver a desaprovação nos olhos dela. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, mas tentei ignorar. Afinal, era o meu casamento, e nada deveria estragar aquele dia. Conforme a cerimônia prosseguia, ela mal esboçou um sorriso. E durante a recepção, sempre que me aproximava, ela mudava de assunto ou simplesmente se retirava. Eu tentava manter a compostura, conversando com os convidados, sorrindo para as câmeras, mas por dentro, algo estava quebrando. William parecia não notar ou talvez estivesse tão acostumado com o comportamento dela que o tratava como natural. Lembro-me de me perguntar se ele realmente não via ou se escolhia não ver. Mas na época, eu estava convencida de que tudo se resolveria com o tempo. É só o começo, logo ela vai se acostumar, eu dizia a mim mesma. Nas semanas seguintes, as ligações de William para mim tornaram-se mais frequentes. Ele sempre falava em tom baixo, como se quisesse esconder algo, mas quando eu perguntava, ele apenas sorria e dizia que eram conversas normais. Uma vez, ouvi a voz dela ao fundo, alta e firme, dizendo algo sobre mim, algo que me fez parar na porta e ouvir mais atentamente. Ela não é o tipo certo de mulher para você, William. Ambiciosa demais, trabalha demais. Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar da casa? As palavras dela ecoaram na minha mente, e meu sangue ferveu. Eu me segurei, respirei fundo e continuei como se nada tivesse acontecido, mas naquele momento soube que a convivência com minha sogra seria mais difícil do que eu esperava. William, no entanto, parecia imune a tudo isso. Sempre que eu tentava falar sobre o comportamento dela, ele apenas desconversava, dizendo que eu estava exagerando, que ela só queria o melhor para nós. E claro, eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar. Mas a verdade era mais amarga. Cada gesto dela, cada comentário sutil, carregava uma crítica velada, uma insinuação de que eu nunca seria suficiente. E o pior de tudo, William nunca tomava o meu lado. Ela defendia de forma indireta, quase passiva, como se o amor que ele tinha por mim fosse suficiente para ignorar os problemas. Mas não era. A primeira vez que discutimos sobre isso foi durante uma noite qualquer, depois de mais uma ligação de William com a mãe. Eu estava exausta do trabalho, sentada no sofá, enquanto ele terminava a conversa na cozinha. Quando finalmente desligou, ele veio até mim, com aquele sorriso habitual, mas eu já estava prestes a explodir. William, por que ela faz isso? Ela me odeia, e você não diz nada. Ele hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. Ela não te odeia, Lídia. Ela só está preocupada. Você sabe como ela é, um pouco crítica, sim, mas não é pessoal. Não é pessoal.
Eu ri, sem humor. Você ouviu o que ela disse na ligação? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar da casa? Como se eu não estivesse aqui. Como se eu não fosse sua esposa. William suspirou, e naquele momento eu percebi que ele nunca entenderia. Lídia, ela só está sendo mãe. Ela se preocupa comigo, com a gente. Dê tempo a ela. A raiva que eu estava segurando durante semanas explodiu. Dá tempo? William, eu não preciso de mais tempo para perceber que sua mãe quer me afastar de você. E você está deixando isso acontecer. Ele se levantou abruptamente. Eu não vou escolher entre você e minha mãe, Lídia. Ela sempre esteve comigo, e não é justo você pedir isso de mim. Aquilo me atingiu como uma facada. Não era uma questão de escolha. Eu nunca quis que ele escolhesse entre nós, mas precisava que ele, ao menos uma vez, ficasse ao meu lado. Não estou pedindo para você escolher, William. Só quero que você me defenda. Que mostre a ela que sou sua esposa, que você me ama e me respeita. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio encontrei minha resposta. O clima entre nós só piorava a cada dia. Eu tentava manter a fachada de uma esposa feliz, mas a presença invisível de Sandra, mesmo a quilômetros de distância, já estava entre nós como um fantasma. Toda vez que William falava ao telefone com ela, era como se ele se afastasse um pouco mais. Eu sabia que algo precisava mudar, e rápido. Foi então que William veio com a proposta de nos mudarmos. Estávamos jantando em silêncio, como acontecia nas últimas semanas. A comida esfriava no prato, enquanto cada um de nós se perdia em seus próprios pensamentos. Foi quando ele olhou para mim e disse, quase casualmente, como se fosse a solução para todos os nossos problemas: Lídia, acho que deveríamos comprar uma nova casa. Eu parei de mastigar e o encarei, confusa. Uma nova casa? Por quê? O que há de errado com esta? Não tem nada de errado. Só acho que seria bom para nós. Um novo começo em um lugar maior, mais confortável. Além disso, acho que ajudaria com tudo isso. Ele gesticulou vagamente com a mão, como se as tensões entre nós pudessem ser resolvidas com tijolo e cimento. Minha primeira reação foi de incredulidade. William, você realmente acha que uma nova casa vai resolver nossos problemas? Não é disso que se trata. Não é o espaço físico, é sua mãe. Ele suspirou, como se já estivesse cansado dessa conversa. Eu sei que você acha que tudo isso é culpa dela, mas talvez um novo ambiente realmente faça diferença. E seria uma boa oportunidade de a gente ter algo nosso, algo que construímos juntos. Construir algo juntos. Essas palavras me atingiram. Eu sempre quis isso, um relacionamento onde ambos estivéssemos no mesmo nível, onde construíssemos nossa vida lado a lado. Eu era uma mulher de negócios, alguém que sabia como construir algo a partir do nada, e ouvir William falar dessa forma me deu uma pequena fagulha de esperança. Talvez ele estivesse certo. Talvez um novo espaço realmente nos desse a chance de respirar, de redefinir os papéis dentro do nosso casamento. Ok, eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Vamos fazer isso. Vamos procurar uma casa. O processo de busca foi rápido, mais rápido do que eu imaginava. Visitamos várias propriedades nas semanas seguintes, e William parecia animado, mais do que eu esperava. Ele estava comprometido, envolvido em cada detalhe, e por um breve momento me permiti acreditar que aquilo poderia ser o ponto de virada que eu tanto precisava. Foi em uma tarde ensolarada que encontramos a casa perfeita. Era ampla, moderna, e tinha aquele ar de recomeço que tanto procurávamos. A fachada imponente, com janelas que iam do chão ao teto, parecia refletir a nova fase que eu queria para nós. William estava extasiado, falando sobre como seria incrível decorar a casa, planejar os espaços, convidar os amigos para jantares. Por um momento, a sombra de Sandra não estava entre nós, e tudo parecia perfeito. Mas, como sempre, as coisas começaram a desmoronar antes mesmo de serem concretizadas.
No dia em que estávamos prestes a fechar o negócio, uma emergência surgiu na empresa. Eu estava em uma reunião importante, discutindo um novo contrato que poderia aumentar significativamente nossos lucros. Quando recebi a ligação do corretor informando que precisávamos finalizar os trâmites financeiros naquele dia, não pude me ausentar do trabalho. Era decisão clássica, vida pessoal ou trabalho, mas naquela tarde, minha empresa precisava de mim. Foi então que fiz algo que agora vejo como um erro. Liguei para William. William, escute, não vou conseguir sair da reunião hoje. Tenho uma emergência aqui. Vou te transferir o dinheiro e você pode finalizar a compra da casa, certo? Só finalize tudo e depois conversamos. Ele hesitou por um segundo, mas logo respondeu, claro, Lídia. Pode deixar comigo. Vai dar tudo certo. A confiança que eu tinha nele naquele momento parecia inabalável. Por que não estaria? Ele era meu marido, a pessoa com quem eu tinha decidido compartilhar minha vida. E mesmo com todas as tensões e problemas, eu acreditava que ele faria a coisa certa. Transferi os R$400.000 para a conta dele e voltei à minha reunião, acreditando que, quando saísse dali, nossa nova vida estaria começando. Mal sabia eu que, naquele exato momento, William estava tomando decisões que mudariam tudo. Naquela noite, cheguei em casa exausta, mas aliviada. O contrato estava assinado, e na minha cabeça, a nova casa era apenas a cereja no topo do bolo. Quando abri a porta, encontrei William na sala, sentado no sofá com um sorriso no rosto. Ele parecia relaxado, como se nada no mundo pudesse abalar sua tranquilidade. Então, perguntei, tentando disfarçar minha curiosidade e ansiedade. Está tudo resolvido com a casa. Ele olhou para mim, seu sorriso permanecendo, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que me deu um leve desconforto. Sim, Lídia. Tudo resolvido. A casa agora é nossa. Aquelas palavras deveriam ter me tranquilizado, mas havia algo na forma como ele as disse, uma leveza forçada que não combinava com o tom da situação. Certo, no nosso nome, né? Eu perguntei, meio distraída enquanto tirava os sapatos, mas já sentindo a tensão crescer. O silêncio dele foi palpável. Aquele pequeno intervalo entre minha pergunta e sua resposta foi suficiente para que meu corpo todo ficasse em alerta. Bem, na verdade, Lídia, eu coloquei a casa no meu nome. Eu congelei. A realidade das palavras dele me atingiu como um soco no estômago. Virei-me devagar para encará-lo, sem acreditar no que acabara de ouvir. Como assim, no seu nome? William, eu te transferi o dinheiro. A casa deveria ser de nós dois. Ele não desviou o olhar, mas sua expressão era de uma calma perturbadora. Foi a melhor decisão, Lídia. Eu sou o homem da casa, faz mais sentido assim. Cada palavra que ele proferia parecia uma facada. Melhor decisão? O homem da casa. Minha voz tremia, mas não de medo. Era raiva. Uma raiva fervilhante que eu nunca havia sentido antes. Eu confiei em você, William. Esse dinheiro era nosso, essa casa era nossa. Ele deu de ombros, como se estivesse falando sobre o clima e não a traição que acabara de cometer. Você estava ocupada com o trabalho, Lídia. Alguém precisava tomar a decisão. Foi então que eu percebi. Aquilo não era um mal-entendido. Não era um erro de comunicação. William havia me traído não apenas como esposa, mas como parceira. O choque inicial me paralisou por alguns segundos, mas logo a realidade me atingiu com a força de um trem desgovernado. Ele havia comprado a casa no nome dele. Depois de tudo que passamos, depois de toda a confiança que depositei nele, William decidiu me enganar, jogar sujo. Era como se, de repente, a máscara tivesse caído e eu visse pela primeira vez o verdadeiro homem que estava ao meu lado todos esses anos. Eu me levantei devagar, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava explodir. Raiva, dor, traição. Tudo se misturava num único sentimento avassalador. Olhei para ele, sentado no sofá, tão calmo, tão indiferente.
Parecia que o peso da decisão nem sequer o tocava. Então, é assim? Perguntei, minha voz mais controlada do que eu esperava. Você acha que pode tomar o dinheiro que eu te dei, comprar a casa no seu nome e simplesmente agir como se nada tivesse acontecido? William cruzou os braços, sua expressão impassível. Lídia, você está exagerando. A casa é para nós dois, não importa de quem seja o nome nos papéis. Eu sou seu marido. Fiz o que achei melhor. Melhor para quem, William? Eu não pude evitar que minha voz subisse. Porque claramente isso não foi o melhor para mim. Você tomou a decisão sozinho. Você me deixou de fora de algo que deveria ser nosso. Você estava ocupada com a empresa, como sempre. Ele respondeu, quase com desdém. Alguém tinha que tomar as rédeas. E além disso, minha mãe vai precisar de um lugar para ficar. Achei que seria mais prático eu gerenciar tudo. Foi nesse momento que a ficha caiu. Ele não estava apenas me traindo com essa decisão financeira. Havia algo mais profundo, algo que eu já deveria ter percebido há muito tempo. Sua mãe, é claro. Isso sempre foi sobre ela, não é? Você comprou essa casa com o plano de colocá-la aqui, mesmo sabendo que eu nunca concordei. William levantou-se do sofá, finalmente perdendo a calma. Ela é minha mãe, Lídia. Você nunca entendeu isso. Ela merece estar perto de mim, merece estar na nossa vida. Se você não consegue lidar com isso, talvez o problema não seja a casa, e sim você. Essas palavras me atingiram como um tapa no rosto. O peso da traição emocional foi muito mais doloroso do que qualquer golpe físico. Então é isso? Perguntei, minha voz baixa agora, a raiva começando a se transformar em uma profunda tristeza. Você vai escolher sua mãe em vez de mim? Ele suspirou, cansado, como se estivéssemos repetindo a mesma discussão pela 100ª vez. Não se trata de escolher, Lídia. Trata-se de você nunca ter aceitado a presença dela em nossas vidas. Você sempre a tratou como se fosse um fardo, uma inimiga. O inimigo aqui é você, eu respondi, meu sangue fervendo. Você me enganou, manipulou a situação e agora espera que eu simplesmente aceite isso como normal? Não, William. Eu não sou o tipo de mulher que aceita ser passada para trás. Ele me encarou, seus olhos frios e calculistas, sem qualquer vestígio do homem por quem eu havia me apaixonado. Se você não consegue viver com isso, talvez seja melhor você sair. Afinal, quem não quis que minha mãe morasse aqui foi você. Eu estou cansado de tentar equilibrar as coisas. Se não quer estar aqui, Lídia, então vá embora. Por um momento, o mundo pareceu parar. As palavras dele pairaram no ar, cortantes e definitivos. Ele estava me expulsando da minha própria casa, do casamento que eu pensei que estávamos construindo juntos. Tudo o que havíamos compartilhado parecia agora uma farsa, uma mentira que ele sustentou até não precisar mais. Você realmente acha que pode me mandar embora, William? Eu sorri, um sorriso frio e cheio de desprezo. Depois de tudo que eu fiz por você? Você acha que pode me tratar como uma intrusa na minha própria vida? Ele deu de ombros, sem emoção. Você disse que não queria que minha mãe morasse aqui. Pois bem, agora essa casa é minha, e ela vai morar aqui? Se você não quiser isso, pegue suas coisas e vá. Eu ri. Uma risada amarga, sem qualquer traço de alegria. Você se esqueceu de quem eu sou, William. Esqueceu que essa empresa que você menospreza é minha, que eu sou a responsável pelo estilo de vida que você tanto gosta. Eu dei a você uma vida confortável, uma posição social. E agora você acha que pode me jogar fora como se eu fosse descartável? Ele me olhou com desdém. A empresa pode ser sua, Lídia, mas essa casa agora é minha. Você não quis deixar minha mãe morar conosco, então vá você. Era isso. Ele havia tomado a decisão. Ele me forçou ao divórcio de maneira tão cínica e manipuladora que parecia até que havia planejado isso há muito tempo. Mas o que ele não sabia, o que ele jamais poderia ter previsto, era que eu já tinha um plano.
Um plano que faria ele se arrepender profundamente de cada palavra proferida naquela sala. Com uma calma que surpreendeu até a mim, eu me virei e comecei a subir as escadas em direção ao nosso quarto. Eu vou pegar minhas coisas, William. Mas saiba de uma coisa, você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Ele não respondeu, e eu subi as escadas com a cabeça erguida, mesmo que meu coração estivesse quebrado. No fundo, eu sabia que aquele casamento havia terminado muito antes daquele momento. A compra da casa foi apenas o ponto final de uma história que já estava condenada desde o início. No quarto, comecei a arrumar minhas coisas, mas não sem antes pensar na próxima jogada. William pode ter me traído, mas ele ainda não sabia o que eu era capaz de fazer. Ele não sabia que estava mexendo com alguém que tinha muito mais poder do que ele imaginava. Eu poderia estar saindo da casa naquele momento, mas essa não seria a última vez que ele me veria. Saí daquela casa naquela noite com a cabeça erguida, mesmo que por dentro eu estivesse despedaçada. A traição de William ainda pulsava como uma ferida aberta, mas eu sabia que não podia me permitir desmoronar. Não sou o tipo de mulher que se curva diante de uma situação como essa. Eu sou Lydia, dona de uma empresa próspera, uma mulher que construiu seu império com sangue, suor e inteligência. E se William achava que podia me enganar, estava prestes a descobrir quem realmente sou. Enquanto dirigia pela cidade naquela noite, uma raiva fria tomava conta de mim, mas também uma clareza. Eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Durante anos, mantive uma relação cordial com a empresa onde William trabalhava. Afinal, como empresária, eu sempre cultivava boas alianças. O que ele nunca soube, talvez por desprezar meu mundo de negócios, era o quão próximo eu era de alguns dos principais executivos da empresa onde ele tinha aquele tão prezado cargo de destaque. William pode ter subestimado o que eu poderia fazer, mas eu não iria cometer o mesmo erro. Assim que cheguei no apartamento, um dos imóveis que eu havia comprado antes de me casar com William, comecei a fazer minhas ligações. Liguei para Henrique, um velho amigo e um dos diretores da empresa onde William trabalhava. Henrique e eu tínhamos uma longa história de colaborações empresariais, e ele sabia que eu não ligaria a essa hora sem um bom motivo. Lydia, que bom falar com você. O que houve? Parece urgente, disse ele, sua voz sempre amigável. Henrique, preciso de um favor. Um favor que talvez mude o rumo das coisas para uma certa pessoa. Minha voz estava firme, sem traços de hesitação. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse o peso da minha voz. Fale, estou ouvindo. É sobre William. Eu acredito que ele não seja a pessoa certa para ocupar a posição que está ocupando agora. Eu sabia que não precisava entrar em detalhes com Henrique. Ele já conhecia o suficiente sobre meu casamento e sobre o tipo de homem que William era. A questão agora era saber até onde Henrique estaria disposto a ir. Lydia, ele começou, cauteloso. Você sabe que decisões desse tipo não são tomadas de maneira liviana. William é um funcionário antigo e respeitado. O que exatamente você tem em mente? Eu respirei fundo, sabendo que aquela era a parte crítica. Eu sei que William é respeitado, mas ele cometeu erros. Erros que, se viessem à tona, prejudicariam a imagem da empresa. Não preciso entrar em detalhes pessoais, mas digamos que ele se envolveu em situações que poderiam ser vistas como antiéticas. Eu, como aliada e parceira de longa data, acho que é meu dever alertá-lo sobre o que está por vir. Henrique ficou em silêncio por mais alguns segundos. Ele entendia o que eu estava fazendo. Sabia que não era apenas uma questão pessoal, mas também profissional. Quando alguém em cargo importante compromete a integridade da empresa, as repercussões podem ser devastadoras. Vou conversar com o conselho amanhã. Ele disse finalmente, sua voz mais fria agora. Vou ver o que podemos fazer. Você está certa, Lydia. A empresa não pode se dar ao luxo de arriscar sua reputação. Agradeço por trazer isso à tona. Eu agradeci e desliguei o telefone. Agora, só restava esperar. Mas eu sabia, no fundo, que Henrique cuidaria de tudo. Eu havia plantado a semente.
William, com sua arrogância e confiança cega de que nada o tocaria, estava prestes a colher o que semeou. E eu não precisava fazer mais nada, exceto assistir. Na manhã seguinte, acordei cedo, ansiosa, mas ao mesmo tempo segura de que tudo se desenrolaria da forma como eu havia planejado. Sentei à mesa da cozinha, tomando meu café e revisando alguns documentos da empresa, quando meu telefone tocou. Era Henrique novamente. Lídia, apenas para você saber, o conselho decidiu agir imediatamente. William foi chamado esta manhã para uma reunião. Ele está sendo dispensado da empresa. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo uma onda de satisfação tomar conta de mim. Obrigada, Henrique. Eu sabia que vocês fariam a coisa certa. Desliguei o telefone e por um breve instante senti um peso sair de meus ombros. William estava fora. Tudo que ele valorizava, seu cargo, sua posição de poder, o prestígio que tanto prezava, havia sido tirado dele com uma simples ligação. Eu sabia que, para ele, perder o emprego era muito mais devastador do que qualquer outra coisa. Sua identidade estava atrelada ao status que mantinha naquela empresa, e sem isso, ele não era ninguém. Eu poderia tê-lo destruído apenas com um divórcio. Poderia ter lutado por aquela casa, exigido que ele pagasse o preço pela traição. Mas não era suficiente. Eu queria que ele sentisse o gosto amargo de perder tudo o que achava garantido. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem de William. Precisamos conversar. Eu sabia que ele já tinha descoberto o que havia acontecido. Ele nunca havia sido o tipo de homem que deixava as coisas escaparem por entre os dedos, e agora, pela primeira vez, ele estava experimentando o gosto da impotência. E eu estava pronta para a próxima etapa do meu plano. Nos encontramos em um café discreto, longe dos olhares curiosos de conhecidos. Quando cheguei, William já estava lá, visivelmente abalado. Seus olhos, que antes tinham o brilho arrogante de quem sempre conseguia o que queria, agora estavam escurecidos pelo desespero. Você fez isso, não foi? Ele começou, sem rodeios. Eu encarei, sem desviar o olhar. Fiz o quê, William? Você falou com eles. Fez com que me demitissem? Acha que eu não sei? Você está destruindo minha vida. Eu me recostei na cadeira, sentindo o controle da situação em minhas mãos. Você destruiu sua própria vida, William. Eu apenas mostrei a verdade. Eu te avisei naquela noite que você estava cometendo o pior erro da sua vida. E aqui estamos. Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente frustrado. O que você quer, Lídia? O que vai me fazer parar de perder tudo? Eu sorri, um sorriso frio, sabendo que aquele era o momento que eu estava esperando. A casa. Eu quero a casa no meu nome. Passe-a para mim, e talvez você consiga recomeçar sua vida em outro lugar. Com sua mãe, claro. William hesitou por um longo momento, mas sabia que não tinha escolha. Ele estava encurralado. Sem emprego, sem prestígio, sem poder. Eu havia destruído tudo o que ele valorizava, e agora ele só queria uma chance de escapar. Está bem, ele disse finalmente, derrotado. A casa é sua. Eu me levantei da mesa, olhando para ele pela última vez. Foi bom fazer negócios com você, William. Aproveite sua nova vida. Eu saí do café com uma sensação de triunfo que nunca havia experimentado antes. Aquela casa era minha, e William estava fora da minha vida para sempre. Quando a transferência da casa foi oficializada no meu nome, senti um peso sair dos meus ombros. Não era apenas o valor material da propriedade, mas o simbolismo por trás dela. Aquele lugar, que William usou como instrumento de traição e manipulação, agora era meu. Eu havia retomado o controle da situação, e mais do que isso, da minha vida. Cada detalhe dessa jornada me levou a esse ponto, a esse momento de vitória, mas também de reflexão. Depois de nosso encontro no café, William desapareceu da minha vida como eu esperava. Ele vendeu o pouco que lhe restava e se mudou com a mãe para uma cidade distante, onde, imagino, tentou recomeçar. A imagem dele,
uma vez tão confiante e imponente, agora se esvaía da minha mente, como um borrão em uma tela. Ele havia perdido tudo que valorizava, o emprego, o status, a casa. E eu sabia que ele nunca seria o mesmo. Sua mãe, Sandra, também foi silenciada. Os rumores de sua influência sobre William e de sua interferência em nosso casamento se espalharam entre as pessoas que os conheciam. Agora, ela vivia uma vida discreta, longe de qualquer atenção. A ironia disso me fazia sorrir às vezes. O que ela mais desejava, poder, controle sobre o filho, se desfez por causa da própria arrogância. Mas eu estava apenas começando. Decidi que não queria viver naquela casa. Sim, ela era minha agora, e o simples fato de tê-la simbolizava minha vitória, mas eu não queria mais as lembranças sombrias que vinham com ela. Vender foi a minha escolha. E o valor que obtive foi muito mais do que os 400 mil reais que investi originalmente. Com aquele dinheiro, comecei a planejar algo maior. Algo que refletisse não só quem eu era, mas quem eu me tornaria. Meu foco voltou-se completamente para a empresa. Durante anos, eu havia construído meu império com dedicação e visão estratégica, e agora, sem a distração de um casamento tóxico, pude me dedicar de corpo e alma ao que realmente importava. Expandimos para novas áreas, firmamos parcerias internacionais, e em poucos meses, meus negócios atingiram novos patamares. Cada contrato fechado, cada reunião bem-sucedida, era uma reafirmação do meu poder, da minha capacidade de vencer, não importa o obstáculo. Eu também comecei a olhar para dentro de mim, algo que não fazia havia muito tempo. O processo de lidar com a traição de William e a manipulação de Sandra havia me deixado com cicatrizes, sim, mas elas não me definiriam. Fui a algumas sessões de terapia, não porque me sentia fraca, mas porque sabia que, para seguir em frente completamente, eu precisava entender meus próprios sentimentos. Eu precisava garantir que o que aconteceu com William nunca mais se repetisse. Não porque eu temia um novo relacionamento, mas porque queria estar no controle, emocionalmente, da minha vida. Conforme os meses passavam, eu percebia que o peso da traição, embora doloroso, me fortaleceu. Em vez de me deixar ser vítima das circunstâncias, usei aquilo como uma plataforma para me erguer ainda mais. O que eu conquistei não foi apenas material, mas pessoal. Eu não era mais apenas Lídia, a mulher que amava e foi traída. Eu era Lídia, a mulher que sobreviveu, que virou o jogo e saiu vencedora. Henrique, meu velho amigo e aliado nos negócios, continuou a ser uma presença importante. Ele me mostrou que, mesmo em meio a traições, ainda havia pessoas em quem eu podia confiar. E essa confiança se traduziu em mais parcerias entre nossas empresas. Juntos, consolidamos alianças que não só nos beneficiaram profissionalmente, mas também pessoalmente. Ele se tornou uma espécie de conselheiro, alguém com quem eu podia contar tanto nos negócios quanto fora deles. Certo dia, estávamos em uma conferência de negócios quando Henrique me chamou para o almoço. Durante a refeição, ele me olhou com um sorriso que eu já conhecia bem. Lídia, você já pensou em expandir sua empresa para o exterior? Com os contatos que você tem agora, seria uma jogada inteligente. Eu sabia que ele estava certo. E sabia que estava pronta. Acho que é hora, Henrique. Vou começar a planejar isso. Uma nova fase. Era isso. O recomeço não era apenas sobre me afastar das memórias de William. Era sobre construir algo muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Expandir para novos mercados, desafiar-me de formas que nunca tinha feito antes. A empresa, assim como eu, estava pronta para crescer. Quanto a William, eu não tinha mais notícias. Às vezes, eu me perguntava como ele estava vivendo, mas logo descartava o pensamento. Ele era parte de um capítulo encerrado. Um homem que escolheu o caminho da traição, da manipulação e que agora vivia as consequências de suas escolhas. O emprego, a casa, a vida confortável, tudo isso havia desaparecido e ele agora tinha que enfrentar a realidade de suas próprias ações. Sandra. Eu a via como uma sombra distante, alguém que havia perdido sua luta antes mesmo de perceber que estava competindo.
As manipulações dela sobre William, que antes me afetavam tanto, agora não passavam de uma lembrança fraca, quase insignificante. Agora, meu foco era o futuro. E finalmente, eu sentia que esse futuro estava totalmente nas minhas mãos. A vingança, quando planejada e executada com precisão, é doce. Mas o que eu descobri depois de tudo isso foi algo ainda mais poderoso: a liberdade. Eu estava livre para ser quem eu quisesse, livre para construir o que eu quisesse, sem as correntes de um relacionamento que só me arrastava para baixo. E, enquanto olhava para o horizonte de novos desafios e oportunidades, soube que havia algo ainda maior me esperando. Eu estava pronta para abraçar o que viesse, porque sabia que, desta vez, nada e ninguém poderia me derrubar. O recomeço de Lydia não foi apenas uma fase de sua vida. Foi a redenção, a renovação e a certeza de que o poder, no final das contas, estava sempre nas suas mãos. Eu, Lydia, não só sobrevivi, eu floresci. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!